Como proceder para atender somente os médiuns ostensivos, pois nesse momento do isolamento estamos passando por dias e noites de terror, mesmo com a prática do evangelho no lar e vigiando incessantemente os pensamentos. Seria prudente receber uma quantidade pequena de trabalhadores na casa espírita, mantendo a distância necessária para evitar qualquer tipo de contaminação, utilizando todos os equipamentos exigidos? Todas as igrejas protestantes estão abrindo para receber os seus adeptos e orarem individualmente. A questão aí se reveste de uma atenção com relação à questão de saúde. Ela não chega a ser uma pergunta doutrinária, ela é mais uma pergunta de epidemiologia, porque até onde nós nos preservaríamos se nós fizéssemos isso? A orientação do Movimento Espírita Nacional, a orientação que a gente tem ouvido tanto da FEB como das federativas estaduais, é pela suspensão das reuniões em função de evitar o contágio, né? De evitar o contágio. Eu reconheço que a gente tem dificuldade, principalmente os médiuns ostensivos, que têm uma passividade extremamente aflorada, a dificuldade para conseguir se fazer isso, né? Então, dificulta para que se constitua esse tipo de situação. Eu já vi alguns grupos fazerem uma solução, que não vou dizer que seja uma solução de caráter geral, tá? Mas já vi alguns grupos, em função das circunstâncias, estarem adotando a seguinte coisa: eles pegam 3 pessoas, 3, e vai para casa e faz a reunião, os 3 só. O grupo é maior, não vai todo mundo, só vai aqueles que estão péssimos. Só que eles têm feito isso, mas essa decisão não tem sido a orientação que a gente tem colhido das federativas, mas falo isso porque, pela prática, tenho observado alguns grupos que fazem. O grupo é grande, o grupo tem 12 pessoas, tem 15, não vai todo mundo, mas é 3. E ali vai, reúne afastados, fazem a reunião afastada e acabou, vai todo mundo embora. Uma forma de tentar não aglomerar pessoas, não descumprir a legislação e até, de certa maneira, atender alguns indivíduos que possam estar muito perturbados com essa questão. Mas é sempre importante dizer, o ideal é que a gente não faça, mas se tiver que fazer, que a gente tome as precauções, um grupo mínimo reduzido possível, e guardando as distâncias que tem que ser feito. Tá? Então, manter o culto do Evangelho no lar, como tem se feito, fazer lives do grupo, o grupo pode fazer lives para poder conversar, para que ele se sinta próximo, para não desvincular as pessoas, isso é muito importante, e fazer com que a gente consiga, tanto quanto possível, realizar essa conexão. E aí, lembrando que os espíritos conectam nos médiuns em função da reunião mediúnica. Como não vai haver a reunião, não há necessidade de conexão. Então, quando essa conexão está acontecendo, a gente tem que ficar antenado, porque, de repente, ela está muito mais em função das nossas características do que propriamente do trabalho a realizar. E lembrando que, antes do movimento espírita existir e ter as reuniões mediúnicas, os espíritos já cuidavam dos outros espíritos do mundo espiritual. Não se começou a doutrinar espírito depois que o espiritismo chegou no mundo. Os espíritos cuidam de espíritos há muito tempo. E aí a gente, trabalhando dentro dessa ótica, orando pelos nossos mentores para atender as pessoas, é bom dar uma vista na obra Devassando Recordações da Mediunidade, onde Ivone Pereira narra que ela chegava do trabalho e tinha um monte de suicida dentro do quarto dela. Ela orava, ela pegava o jornal, recortava para orar por eles, e aí eles apareciam dentro do quarto dela. E quando ela abria a porta do quarto, eles estavam todos ali nas condições que a gente já sabe, né? E aí ela iria acolher essas entidades ali mesmo. Então, a gente saber que os médiuns precisam desse socorro é muito importante, mas é bom dar uma lida no que a Ivone Pereira fazia, porque ela cuidava deles em casa, sem a necessidade de dar uma passividade, mas orando e tentando acolher e pedindo para os mentores fazerem o trabalho de socorro de todas essas entidades. Eu ia te perguntar, porque, na verdade, aquela equipe espiritual responsável pelaquela reunião mediúnica não vai preparar um espírito, porque você não está tendo a reunião mediúnica, como você falou, Sim. né? Não Então, vai ter. assim,
É um trabalho que a gente tem que ir de esforço. Acho que é um trabalho dobrado para aquele que é médium ostensivo. E ser médium ostensivo, quanto mais ostensivo for, mais o trabalho, assim, como é que eu vou dizer? É. A expiação. E depois tem o seguinte, né? Acontece também o seguinte, Rubens, você, por exemplo, lê umas notícias tristes e aí você fica pensando nessas coisas, determinadas entidades se vinculam a você. Natural, A né? gente é uma antena, né, Jorge? Você acaba entrando na sintonia, né? Quanto mais médio, mais antena é. E aí você, independente de um planejamento que o mundo espiritual fez, você, por ser uma pessoa muito sensível, você acaba atraindo uma série de entidades para perto de você nesses momentos.